Oi, gente, boa tarde. Bom, hoje é dia de vir a voto pelo Boulos, pela Erundina, último dia dessa jornada insana, incansável, maravilhosa e vamos usar ele. Esse é o nosso último dia, sem a menor sombra de dúvida, iremos arrasar. Então, para esse dia, eu escolhi fazer uma make, maquiei e falo, né? Então, vamos, acho que antes de mais nada, a gente precisa, para fazer esse vira-voto de uma maneira assim potente, né? A gente precisa falar sobre um termo que andou viralizando muito nas redes durante essa semana, que foi a ideia de radicalismo. Se você é esquerda radical, se você ficou preocupada, preocupado ou preocupade, eu fiquei preocupadíssima, preocupadérrima, né? Como esse termo viralizou nas redes de forma impressionante. Primeiro a gente tem que entender uma coisa, né? Ser radical não é fazer manobra de skate, não andar de skate, não é ficar gritando, lacrando nas redes sociais, né? Ser um sujeito político radical é você denunciar, analisar a realidade a partir da raiz dos problemas e propor alternativas, né, programáticas, inclusive de superação, why not, desse sistema capitalista cretino, né, cretinérrimo. A gente pode ficar medindo, né, ponderando o quão radical é o programa do Guilherme Boulos, o quão radical está sendo a sua campanha, né? A gente vai divergir, vai convergir sobre o que é de fato ir na raiz dos problemas. Essa é uma discussão que a gente tem que fazer, importantíssima. Agora, a outra discussão, marca o cabelinho, que tá bom, gente? Tá homogêneo? Agora, uma outra questão, que é o que eu tô querendo dizer, falar com vocês aqui, é sobre a repercussão, né? A dimensão que tomou o uso da palavra radicalismo. Primeiro que radicalismo já é em si uma perversão, né? Um esvaziamento da ideia de radical, né? de um processo, de uma atuação radical, de uma radicalidade política e da militância, né? Nesse ismo, dentro desse ismo já vem embutido todo um processo histórico de esvaziamento, né? do sentido real, de certa forma, da ideia de radicalidade, que é ir na raiz dos problemas. Então, eu acho que para nós, da esquerda radical, vamos ficar com radicalidade e não com radicalismo, né? Uma coisa que é importante a gente ter em mente é que não se trata só, nossa, branca, meu Deus. A gente não está falando só de uma questão etimológica, a gente está falando de um processo histórico atrelado a esse termo do radicalismo, né? A significação das palavras, ela tem a ver com um processo histórico. A linguagem tem a ver com como a gente verbaliza as nossas resistências, como a gente verbaliza as nossas lutas, as nossas demandas, as nossas denúncias e as nossas propostas. Então não é só uma questão da palavra, não é uma questão de técnica da palavra. Vamos escolher essa e não aquela. Tem um aspecto funcional dessa palavra está sendo esvaziada historicamente, inclusive agora. Quando o Boulos responde ao Bruno Covas no debate, né, usando o termo radicalismo, né, como forma de rebater o que foi colocado pelo seu concorrente, né? E usando esse termo radicalismo também de uma forma pejorativa, inevitavelmente, não tem como a gente negar, que ele acaba dando continuidade a um processo de esvaziamento e de perversão desse termo que vem sendo historicamente perpetuado pela direita. Isso, cá para nós, é preocupante. Vamos ter que olhar para isso. Não vai dar para deixar passar assim, não. Não se trata só, né? Não é só sobre o esvaziamento de uma palavra, né? A gente está falando sobre um projeto histórico que atrela todos os movimentos, né, que atuam na raiz dos problemas, que as denúncias são sobre as raízes desses problemas, né, da sociedade capitalista, atrela a esses movimentos a ideia de extremismo,
né? Atrela a radicalidade desses movimentos um processo de extremismo. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Não dá pra gente só ficar replicando nas redes esses memes anti-radical, né? Ou esses memes usando o radicalismo como se ele não tivesse vindo de lugar nenhum. Esses processos, deixa eu passar aqui, que senão eu fico falando e não faço porra nenhuma aqui da maquiagem. Esse processo histórico de esvaziamento dos movimentos, né, e das atuações políticas ditas radicais, ele tem uma função clara, que é deixar a gente presos naquele slogan do "There's no alternative", né? Porque afinal de contas qualquer alternativa que esteja fora dessa sensatez neoliberal, qualquer alternativa que tente olhar para fora dessa gerência neoliberal é considerada extremista, fora da casinha, fora da curva do real, adolescente, né? Uma coisa juvenil, afinal de contas a radicalidade também é atrelada à juventude, né? À adolescência, e por aí vai. Deixa eu dar uma esfumaçadinha, né? Então a gente precisa parar de subestimar o eleitorado, né? De achar que em época de eleição a gente não pode tocar em temas cabeludos, que a gente não pode falar sobre as coisas, né? Assim, achando que as pessoas não têm capacidade de compreender, de debater. A gente não pode falar de questões cabeludas durante os debates. É exatamente no debate, seja ele lá com o seu concorrente político, né, com um público assistindo, que a perversão desse termo tem que ser esclarecido. Seja no debate nas ruas, quando você vai virar voto, a radicalidade precisa ser trazida para o centro do debate nas esquerdas. Do contrário, gente, a gente vai assistir o que a gente assistiu durante essa semana nas redes sociais, que é uma parte da esquerda viralizando esses vídeos, entendeu? Anti-radicalidade ou anti-radicalismo, né? Fazendo, no fim, um trabalho para a direita, né? Ajudando a direita a esvaziar ainda mais a ideia de radicalidade, ajudando a direita a atrelar qualquer projeto que seja minimamente ousado, ou seja, fora dessa gerência neoliberal, a radical demais, fora da curva demais. A gente está ajudando eles, então para de postar essas coisas. Sai da reatividade nas redes sociais, dá um tapa na cara, joga uma água fria nessa cara e sai dessa inércia, né? Sai desse lugar que a gente fica no fim ajudando, fortalecendo uma lógica neoliberal com um discurso dessa sensatez, né? Essa lucidez da boa gerência. Não dá. Muita gente veio me perguntar durante essa semana, veio falar comigo e falar assim: ah não, mas o Boulos está fazendo isso porque ele precisa ganhar voto, porque ele precisa apresentar um discurso mais palatável para o eleitorado, para ganhar voto, para atingir as pessoas. Aí eu me pergunto o seguinte, gente, voto de quem? Vocês acham mesmo que a pessoa que está lá, fudida, né, na pior das situações, tá com tanto medo assim de um discurso radical, de um programa radical? Porque é só a gente começar a conversar com essa pessoa e abrir o debate e começar uma conversa sobre o sentido da radicalidade na raiz dos problemas, que essa pessoa vai começar a entender que isso está falando sobre o dia a dia dela. A radicalidade levada ao limite está falando do dia a dia de todos os trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. Será que essas pessoas estão com tanto medo assim do discurso e do programa radical? Ou será que no final das contas o discurso do não radical não é para apaziguar e acalentar, né, proteger, apaziguar e não afugentar uma outra classe, né? Basta ver os acenos dos empresários, né, melhor dizendo, ou dos colegas e amigos do mercado, né, como estão falando em muitas lives que têm acontecido por aí. Basta ver esses acenos para o Boulos, né, que a gente pode começar a entender um pouco mais sobre essas questões, de que voto é esse que está sendo angariado, pescado com esse discurso do não radical, né? Essas cartas que vêm sendo escritas por empresários, né,
a favor do Boulos, né? Orientando a gente sobre uma decisão do nosso voto entre uma gerência com brilho, né, e uma gerência sem brilho. Para eles, uma gerência sem brilho é o Bruno Covas e uma gerência com brilho é o Guilherme Boulos. Aliás, estou sem nenhum brilho aqui, gente. Ai, que merda. Então é isso, a gente vai ficar nesse meio do caminho, Vamos ficar nesse meio do caminho, nessa ponderação, né, contínua, né, essa esquerda que fica moderada nas eleições, né, que fica querendo amadurecer, nessa ideia de amadurecimento nas eleições, fica medindo as palavras, ou a gente vai assumir a radicalidade? O que vocês acham? Vamos fazer o quê? Vamos virar esse voto como? Se a campanha do Boulos, né, tá sendo radical, tem aspectos dela de muita radicalidade enquanto processo de campanha, como ela tem sendo feita, e o programa forem mesmo radicais, porque tem sim aspectos, né, no programa que são radicais, ou seja, que tocam em questões fundamentais, né, em questões que estão atreladas à raiz das estruturas de um sistema capitalista. E se é exatamente essa campanha, esse programa que está fazendo o pessoal querer votar no Boulos, por que não assumir isso? Reivindicar a radicalidade enquanto praxis, reivindicar a radicalidade enquanto mobilização programática, né? E de afetos, inclusive. Por que não? Mostra o que veio, né? Vamos lá. Fica escondendo essa palavra. O lema é esperança vence o ódio, né? Eu acho maravilhoso. Pura potência. Esperança vence o ódio. Agora, essa esperança em abstrato, ela não leva a gente a lugar nenhum, né? A esperança em abstrato leva a gente no máximo à alienação. A esperança precisa estar atrelada e mobilizada por um projeto radical, né? No sentido de traçar um caminho entre o sujeito e o horizonte dessa esperança. Que caminho é esse? Que essa esperança está tocando? Quais são as questões, as raízes profundas, né, desses problemas? Alguma coisa tem que fazer esse percurso entre sujeito e esperança, que senão, abismo. Vamos parar de ficar, de novo, requentando, né, esse negócio dessa esquerda que fica moderada. Vamos reivindicar a radicalidade como mobilização das esquerdas. Vamos reivindicar a radicalidade como processo de mobilização. Vamos tomar de novo essa palavra, esse sentido, essa praxis da radicalidade enquanto um termo, enquanto um sentido que é da esquerda radical. Vamos trazer isso de volta, vamos para a rua virar voto através do esclarecimento do que é radicalidade. Então é isso, fetichizentos, vamos para as ruas, vamos virar voto, vamos apertar 50, tá bom? Porque domingo é nóis!